Amém? Amém, que bênção, irmãos, que bênção, que alegria. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje há festa no céu por esse dia, por essas pessoas que estão se batizando, se arrependendo. Hoje há festa no céu, hoje os anjos estão se alegrando, Jesus está alegre com isso. Hoje há festa no céu, por esse momento tão especial que nós tivemos agora, que foi o momento do batismo. Nós estamos muito, muito felizes. É sempre uma honra poder receber pessoas novas, para você ver, né? A transformação de Jesus, ela vem para os mais novos e para os mais velhos. Não importa a sua idade, não importa quem você é, não importa da onde você veio, a transformação de Jesus sempre está à porta para poder te transformar. O amor de Jesus sempre está ali para poder tomar o seu coração. Então a gente fica muito alegre com esse dia de batismo, com esse dia é uma representação, é algo que a gente faz aqui visivelmente perante todos, falando: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e nós estamos muito alegres com esse dia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. João 1:1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por essa noite de alegria. Muito obrigado por essa noite de batismo. Nós te agradecemos, Senhor. Estamos felizes com essa noite. Estamos felizes com o que o Senhor fez aqui. Sabemos, Senhor, que o Senhor está fazendo festa no céu por essas vidas. E nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Eu te peço em nome de Jesus, vem estar abrindo os nossos corações, abrindo, Senhor, as nossas mentes, o nosso espírito, para ouvir a Tua palavra e sairmos daqui, Senhor, mudados, diferentes de quando entramos, em nome de Jesus, amém e amém. O tema da minha palavra hoje é um pouco sobre o homem que mudou o mundo. Um pouco sobre o homem que mudou o mundo. Nós vemos que aqui nesse versículo está falando de Jesus. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito poderia ser feito. Jesus, nós vemos desde o início, Jesus na sua palavra, na palavra de Deus, ele é mencionado várias vezes, desde Gênesis a Apocalipse. Nós vemos que Jesus, ele é a base da palavra de Deus. O tempo inteiro, os israelitas, os profetas, os juízes, os reis, viravam o que eles tinham para subir a Jesus, e eles profetizavam, falavam sobre Jesus. Se você for ler a palavra de Deus com o entendimento do Espírito Santo, você vai ver que o tempo inteiro Jesus é citado. O tempo inteiro Jesus é citado. E muitas vezes nós vemos ali Jesus, mas muitas vezes não sabemos a verdadeira história de quem é Jesus. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que Cristo, eu não sei se você já pensou isso, mas Cristo não é um sobrenome. Jesus Cristo não é o sobrenome de Jesus. Isso não veio de Maria, não veio de José, mas Cristo era uma promessa. Cristo era uma promessa que havia sido feita a Adão e Eva através de Deus, falando: um dia virá um Messias, um dia virá, e nós lemos lá, em Gênesis 3,15 diz assim: porém, Deus estava falando com a cobra, logo depois de descobrir o pecado que Adão e Eva tinham cometido, e aí Adão fala: não, quem fez eu pecar foi Eva, e a Eva fala: quem fez eu pecar foi a cobra, e Deus vira para a cobra e fala: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ali foi feita uma promessa.
Uma promessa foi feita, não estava falando apenas do homem pisar a cabeça de uma serpente normal, mas ali foi feita uma promessa a Adão e Eva, falando: um dia virá da sua descendência um que pisará a cabeça da serpente. E nós vemos ali que Eva esperava isso. Em Gênesis 4:1, no primeiro filho de Eva, Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Ela já estava olhando: meu amor, foi feita, aqui está o descendente que vai pisar a cabeça da cobra, a cabeça da serpente. Mal sabia ela que aquele descendente era Jesus. Mais para frente, depois que aconteceu, Caim matou Abel e etc., quando nasce Sete, ela fala novamente: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Então ela estava falando do descendente de Jesus, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então todo o povo de Israel esperava constantemente um Messias, um ungido que viria salvar Israel, Davi, foi feita a promessa, virá da sua descendência, e assim vai. E nós vemos que esse ungido era Jesus. E Jesus veio no tempo perfeito. A palavra de Deus vai dizer em Gálatas 4:4: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Então ele veio na plenitude do tempo, no momento perfeito. Alguns historiadores dizem que era o momento perfeito, porque Roma tinha interligado a maioria das cidades da terra. Foi o último grande império que nós tivemos, e a maioria das grandes cidades da terra eram conectadas através de estradas. Praticamente a língua era uma só, e Jesus veio no tempo perfeito para que ele pudesse morrer por nós. Nós vemos algumas coisas sobre a infância de Jesus que me chama muita atenção. Nós vemos ali Mateus 1:21, que diz, o anjo falando: ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus. Estava falando com José, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e este será chamado Emanuel, Deus conosco. Ali estava nascendo o Cristo, ali estava nascendo Jesus, a salvação de todo aquele povo. E ali Jesus já começou a cumprir algumas promessas que já tinham sido faladas pelos profetas. A primeira, Emanuel, nascido pela virgem, Deus conosco. A segunda, nós vemos que assim que Jesus nasceu, Jesus já chamou a atenção de um rei. Assim que Jesus nasceu, ele já chamou a atenção de um rei. Nós vemos que os magos estão indo procurar Jesus. Eles chegam até o rei Herodes e dizem: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E ali Herodes pergunta aos seus magos, as pessoas estavam ali: quando que é para ele vir? Aonde ele vai nascer? E eles falam: a palavra de Deus diz que ele vai nascer em Belém, e etc, e vai falando ali, e aqueles homens saem dali, depois não voltam até Herodes, que Herodes queria matar Jesus, mas Herodes vira e fala: olha, quando vocês terminarem lá, vem aqui, fala para mim onde é que ele está, para eu poder ir lá, adorar ele como rei, sendo que na verdade Herodes queria proteger a sua descendência e matar Jesus. E nós vemos ali que uma vez atrás da outra, as coisas começam a acontecer. Jesus nasce em uma manjedoura, mas é tratado como rei. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostraram-se, o adoraram, abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas: ouro, incensos e mirra. Jesus foi circuncidado, assim como mandava a lei de Abraão. Ele foi levado até o templo, cortaram o prepúcio dele, era uma aliança física da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Jesus é consagrado, assim como mandava a lei que o primogênito deveria ser consagrado ao 8º dia. Nós vemos que Jesus foi consagrado, e nós vemos ali que
uma vez atrás da outra, Jesus estava cumprindo promessas. Nós vemos ali em Mateus 2,15, onde ficou até a morte de Herodes, em Egito. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Mateus 2,23, e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Jesus estava ali crescendo e cumprindo promessas. Desde o seu nascimento, ele já era a promessa que os judeus esperavam. Nós vemos ali que com 12 anos de idade, a palavra de Deus vai nos dizer que ele se perdeu dos seus pais. Eles foram até as festas, ali em Israel, em Jerusalém, cumprir as festas, e nós vemos que Jesus se perdeu. Jesus se perdeu dos seus pais, e a palavra de Deus vai dizer: o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Jesus, com 12 anos de idade, estava sentado no meio dos doutores, dos teólogos, ouvindo-os e fazendo perguntas, e todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo, os seus pais ouviram, ficaram maravilhados. A sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E Jesus o responde: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu Deus? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes foram ditas, e voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria e graça, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus, ele foi crescendo, e ele era filho de homem, filho do Deus vivo. Ele veio para que pudesse crescer como nós, como homem. E aqui, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, diante dos homens. Nos traz uma bênção no nosso coração, porque significa que Jesus ali já estava se preparando como homem, estudando como homem, aprendendo como homem, passando pelas mesmas coisas que nós passamos, tendo que submeter à autoridade dos pais, aprendendo a orar, a jejuar, a crescer no Espírito, a ter intimidade com Deus, aprendendo a crescer como homem. Jesus foi um homem como nós somos, e isso nos traz paz, porque se Ele conseguiu, nós também vamos conseguir. Depois nós vemos o começo da jornada de Jesus, ali um leque, uma pausa, para de falar sobre Jesus ali, e volta a falar de novo só quando ele faz 30 anos de idade. Então ele estava se preparando durante todo esse tempo, e nós vemos que a primeira coisa que Jesus fez, para que ele pudesse começar a cumprir o seu ministério de forma sobrenatural, foi se batizar, como nós fizemos hoje. Jesus foi até João Batista, aquele que chamava os outros para se arrepender, batizava-os no nome de Deus, e a palavra de Deus vai dizer em João 1:29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conheci, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado em Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Jesus ali foi batizado nas águas, trazendo essa mesma confirmação que foi feita aqui hoje. João vê o Espírito descendo sobre ele e fala: esse é o que vai batizar não somente em águas, não somente em arrependimento, mas vai batizá-los no Espírito Santo de Deus. Depois dali, Jesus pega a sua caminhada em direção ao deserto. O Espírito Santo leva ao deserto para um tempo de preparação. Ali ele é tentado por Satanás. Ali Jesus passa tentações, passa 40 dias sem comer. Satanás tenta ele vence as suas tentações, e a palavra vai dizer que ele começa o seu ministério. Lucas 4,14. Então Jesus, no poder do Espírito. O batismo ele vem acompanhado do poder do Espírito. Aqui há um batismo que é o das águas,
Mas junto com o batismo das águas, deve nos acompanhar um batismo que é espiritual, um batismo do Espírito Santo. Jesus foi batizado no Espírito Santo, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda a região. E ele ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Ali Jesus começou o seu ministério de forma sobrenatural. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 4,14, daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus começa a fazer uma coisa após a outra para poder cumprir o seu ministério. Nós vemos ali que Jesus vai em oração, começa e junta os seus 12 discípulos, aqueles que o iriam acompanhar durante todo o seu tempo que ele estava na terra, e depois iam continuar aquela promessa e continuar aquele propósito. Nós vemos que ele continua essa jornada durante 3 anos, fazendo coisas inacreditáveis. Jesus fez o que ninguém nunca tinha visto, a não ser ouvido falar quando levantaram a cobra e foram curados. Mas Jesus, através da sua palavra, através do poder de Deus, ele ensinou nas sinagogas, expulsou demônios, curou enfermos, cegos começaram a ver, mudos começaram a falar, coxos começaram a andar, surdos começaram a ouvir, mortos ressuscitaram. E Jesus passou ali esses 3 anos derramando sobre os judeus aquilo que deveria ser derramado, chamando-os para se arrependerem, chamando-os para voltar a Jesus. Jesus, aquele que era o Cordeiro de Deus, aquele que era o último sacrifício. Os judeus deveriam matar cordeiros para poder pedir perdão por seus pecados, e Jesus era o último cordeiro, o cordeiro vivo que morreu pelos pecados deles, estava em direção a isso. Jesus muda toda a percepção de evangelho que eles conheciam, apresenta Deus como Abba Pai, Paizinho, apresenta Deus como aquele que é paizinho, que é um Deus que não está sentado no seu trono, muito distante de nós, apenas orquestrando as coisas do mundo, mas está sim ao nosso lado, intercedendo por nós, consolando, querendo ser o nosso amigo, querendo nos acompanhar em intimidade todos os dias. E Jesus começa a apresentar aquele Deus, um Deus de poder, um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de intimidade, um Deus de amizade. Jesus começa a apresentar aquilo para os judeus. E nós vemos que Jesus naquele momento literalmente muda o mundo. Ele traz uma transformação para o mundo que se estava iniciando em Jesus, e muitos não sabiam, mas até hoje, nós separamos a nossa data por antes e depois de Cristo. Ele estava ali transformando o mundo, mudando almas, libertando demônios. Nós vemos um homem que ele andava correntado, correntes não conseguiam pará-lo, soldados não conseguiram pará-lo, mas Jesus vai até lá, expulsa demônios e eles são libertos. Nós vemos uma mulher prostituta, que não conseguia mais viver aquela vida, estava casando com um, com outro, e nela, em Jesus ela encontrou amor verdadeiro, em Jesus ela encontrou um coração verdadeiro, perdão para os seus pecados. Nós vemos leprosos sendo curados, como eu disse, coxos levantando e andando, cegos voltando a enxergar, surdos ouvindo, e Jesus vem ali e faz um milagre atrás do outro, transformando tudo o que eles entendiam. Uma multidão segue Jesus. E nós vemos que depois desses 3 anos, a palavra vai dizer em Mateus 26, 20, ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comia, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Jesus, após todo aquele tempo, um dia antes da sua crucificação, se senta à mesa com os seus discípulos e diz para eles: um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. Lucas 22, 41 vai dizer: ele por sua vez, logo após a ceia, ele se afasta, vai até o Getsêmani, vai até o Monte das Oliveiras, se prostrar perante o Senhor, orar perante o Senhor. Ele sabia que o tempo tinha chegado, o tempo de cumprir a promessa, o tempo de cumprir o propósito tinha chegado. E ele vai até o Monte das Oliveiras, ele se ajoelha e ora dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice.
Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E Jesus ali sofria, sabendo o que ele iria passar. A palavra de Deus vai dizer, estando em agonia, orava mais intensamente. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E ele orava intensamente em agonia, e aconteceu que o suor dele se tornou com gotas de sangue caindo sobre a terra. Hoje os estudiosos dizem, os médicos dizem que para suar sangue, nós temos que estar em tamanha agonia, que aquilo chega, que o nosso corpo começa a externar aquilo que está interno, começa a colocar para fora. E Jesus ali, sabendo o que aconteceria, decide ainda assim continuar cumprindo o propósito de Deus. Alguns dizem assim, né, e às vezes até vejo alguns vídeos falando sobre isso, falando, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria e falaria para Jesus que Judas tinha traído ele, tinha dado uma surra em Judas, tinha salvo Jesus. Mas mal sabem essas pessoas, que na verdade Jesus se entregou de bom grado. Jesus se entregou sem lutar, falando aos homens, acaso vocês não sabem, se eu quisesse, eu poderia chamar nesse momento milhares de anjos. O meu Deus é conhecido, o meu Pai é conhecido como Jeová Sabaó, Senhor dos exércitos. Eu não poderia chamar o Senhor dos exércitos para me salvar. Mas Jesus, sabendo o que ele iria passar, mesmo assim, se entregou, foi preso, torturado, mutilado, crucificado por você, para que você pudesse ser salvo. Nós vemos que Jesus, ainda na sua morte, quando ele já estava crucificado, perguntando para Deus, Deus, por que me abandonastes? Ele ainda dizia, Deus, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E Jesus termina morrendo, falando a sua última frase, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali morreu um homem, como muitos outros morreram, como muitos outros morreram por suas próprias causas, como nós vemos muitos outros falando que estão morrendo pelas suas próprias causas. Mas Jesus era diferente. Jesus havia morrido por nós, como cordeiro, o último, para que nós pudéssemos receber graça, para que nós, gentios, não filhos de Abraão, ainda assim pudéssemos ser salvos. Jesus, diferente de todos, a palavra de Deus vai dizer em Mateus 27:51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que estavam com ele, que guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ali tudo foi consumado. O Cordeiro morreu pelos nossos pecados. Mas ali também Jesus confirmou uma palavra que tinha sido lançada lá em Isaías e também em Oséias. Quando Jesus foi até o inferno, tirou a chave da morte e disse, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aquele que tinha morrido sem pecado, santo, nunca tinha feito nada de errado, mas morreu por nós pecadores, ali na cruz, vendo cada um de nós, morrendo por nós pecadores, ele vai até o céu, até o inferno, e fala, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória?
onde está, ó morte, o seu aguilhão? Porque sobre mim você não tem mais poder. E nós vemos em Mateus 28, versículo 1, passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo de Jesus. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se ao lado sobre a pedra. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas que estavam guardando ali, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venha ver aonde ele jazia. Jesus não estava morto, como muitos outros que haviam morrido, como muitos outros que haviam se entregado pelas suas próprias causas. Jesus foi aquele que morreu, mas ressuscitou, levantou da morte, ressuscitou. Jesus não está morto. Jesus não está morto. Muitos de nós temos uma visão de Jesus crucificado, com uma coroa de espinhos em sua cabeça, assanguentado, sofrendo, mas aquele não é mais o Jesus que você conhece. Jesus ressuscitou. Jesus não é mais aquele Jesus preso em uma cruz. Jesus é poderoso. Jesus ascendeu aos céus. A palavra de Deus vai dizer em João 20, versículo 14. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé. Maria vira para trás e vê Jesus em pé, mas ela não reconhece que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você ainda está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse um jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me por favor onde eu encontro. Maria estava procurando pelo seu servo, pelo seu Senhor, pelo seu mestre. Maria estava procurando pelo seu mestre, falando: me fale onde ele está, para que eu possa colocar olhos sobre o seu corpo, para que eu possa sepultar o meu Senhor da forma certa. E Maria não reconheceu Jesus, pensou que era um jardineiro e respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me aonde o colocou e eu o levarei. Mas Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, reconhecendo que aquele era o seu mestre, que havia ressuscitado dos mortos. Quantos de nós não temos reconhecido Jesus atrás de nós, te chamando pelo nome, falando para você: meu filho, eu ainda posso curar, meu filho, eu ainda posso fazer, meu filho, eu ainda posso transformar, meu filho, no meu nome ainda há poder, eu morri, mas eu ressuscitei. E quantos de nós, Jesus fala conosco, Jesus está batendo a porta te procurando, mas nós estamos pensando como Maria, procurando aonde está Jesus. Por favor, me apresente Jesus, sendo que na verdade é Ele que está na sua frente, buscando se apresentar a você, te chamando pelo nome. João 14:12 vai dizer: em verdade lhe digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E ele repete:
se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. O nome de Jesus ainda tem poder. O nome de Jesus não perdeu poder. O nome de Jesus não está morto. Marcos 16:15. E isso lhes disse: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem quer crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Presta atenção. Em meu nome, no nome de Jesus Cristo, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, esses ficarão curados. Atos 3:6, Jesus já tinha subido aos céus. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e ande. Paulo, Atos 16:18, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela, e aquele espírito imundo sai da mulher. A palavra de Deus diz em Romanos 16, e a promessa que nós aguardamos do Senhor Jesus, que o seu nome não perdeu o poder, a promessa que foi lançada no Gênesis, e o Deus em paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Se coloque de pé no seu lugar. Eu não sei qual é a visão que você tem de Deus. Não sei qual é a visão que você tem de Jesus. Mas Jesus é o Cristo, ungido, que morreu pelos nossos pecados, para que você pudesse ser salvo. Morreu, mas ressuscitou. E no seu nome ainda há poder. Quando Jesus falava comigo sobre essa palavra, eu já tenho essa palavra há muitos anos. Mas há 2 semanas atrás, Jesus falou comigo assim: meu filho, relembre eles que no meu nome há poder. No nome de Jesus há poder. Mude a visão que você tem de Jesus Cristo. No livro O Vinho Novo é Melhor, de Robert Tom, no dia que ele foi batizado no Espírito Santo, ele tem uma experiência com Deus. Ele vê uma cidade e ele diz, olhando para trás: fiquei surpreso a ver um homem montado em um cavalo branco, colocado entre mim e a cidade. Ele devia ter quase 6 metros de altura, era forte, musculoso e tinha bandas de ouro em volta dos braços. Senhor, eu gritei, por que Jesus é tão grande? E Deus o respondeu: ele não é mais o menino de Belém, nem o Cristo crucificado, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, voltando para receber os redimidos de todos os tempos. Ele não é mais aquele que foi crucificado, ele não é mais o menininho de Belém, mas ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Santo sobre todos os santos, glorioso sobre toda a terra. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos no seu lugar. Renove a visão que você tem tido sobre Jesus. Renove a visão que você tem tido sobre Jesus.
Feche seus olhos. Dê uma resposta a Deus. Eu não sei quantos de vocês estão esperando uma resposta de Jesus, mas estão desacreditados de quem Jesus é. E Jesus ainda é poderoso para fazer. Jesus ainda tem poder em seu nome. Jesus ainda olha a sua vida e te guia para onde Ele quer. Jesus ainda sabe o que Ele faz de você. Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus não é homem que se engana. Jesus não é homem que perde os caminhos. Jesus não é homem que se perdeu perante o que estava acontecendo na sua vida. Você que quer uma resposta de Jesus nessa noite, vem aqui na frente. Você que precisa, fala hoje: Jesus, eu preciso de uma resposta do Teu nome. Eu preciso saber que no Teu nome há poder. Eu preciso saber que no Teu nome há poder. Jesus, eu quero renovar a forma com que eu te enxergo. Jesus, eu estava te vendo de forma errada. Vem aqui na frente. Vem se entregar no altar. Vem falar com Jesus. Vem se entregar perante Jesus. Hoje é noite de milagre. Pastor, enquanto o Senhor falava, algo queimava no meu coração. Sabe, eu quero conhecer esse Jesus. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Pastor, eu quero me colocar aos pés desse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus que ressuscitou. Pastor, eu estou precisando de uma cura, de um milagre no meu casamento, de um milagre nas minhas finanças. Vem aqui na frente. Nós vamos adorar ao Senhor. Enquanto nós adoramos, levante as suas mãos e adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Não pare de adorar a Ele. Vai falando: Jesus, Jesus, Jesus. O nome dEle tem poder. O nome dEle tem poder. O nome dEle tem poder. Santo nome.
fim, sua dor nos redimiu. És o Cristo, o Filho de Deus. Diga isso, precioso, precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. E há poder no teu nome, Jesus. Reis sobre o trono, e a ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. O nome dele há poder sobre a sua vida. Eu não sei qual é o impossível hoje na sua vida, mas eu sei que o nome dele há poder. O nome dele é poderoso para fazer, assim como ele fez com Moisés que abriu o mar, assim como ele fez o paralítico andar, ele é poderoso para fazer. Por isso aí no seu lugar você vai falar: Senhor, isso é impossível para mim, mas eu sei que para o Senhor não é. E por isso você vai declarar essa canção, dizendo que basta uma palavra dele na sua vida e tudo vai mudar. Basta uma palavra dele na sua vida e você será curado. Basta uma palavra na sua vida e a sua vida mudará. Porque o nome dele há poder. Erga suas mãos e diga isso no seu lugar. E basta uma palavra. E basta uma palavra, os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, declare isso. E basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, há poder no teu nome, Jesus, Jesus. O nome dele é poder. E ao ouvir teu santo nome, Jesus, Jesus. E basta uma palavra dele e tudo muda na sua vida. E basta uma palavra, tu e os mortos viverão. E basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo muda. Se pedimos em teu nome. Vamos, adore, adore, adore. Enquanto você adora, o sangue de Jesus tem poder. Enquanto você adora, a cura é derramada. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. E terra e céus glorificam o santo nome. Ele exalta.
Você pode erguer a sua voz para aquele que reina e vive, aquele que não está mais morto, mas aquele que ressuscitou.